Show. Então, já estamos gravando a aula. Hoje é a nossa aula de história, onde a gente vai poder recuperar um pouco do que a gente aprendeu desde as nossas três primeiras aulas, para poder realmente prosseguir, alcançar um conhecimento sólido, um conhecimento realmente que vá nos dar uma segurança na hora da prova. Aí, mais algumas pessoas entrando aqui. Isso que é importante, pessoal, porque o que acontece? Quando a gente está numa trilha de aprender e desenvolver um conhecimento seguro para um concurso, né? No caso de vocês, acredito que a maioria concurso militar, a gente precisa ter algumas questões na nossa mente, né? Primeira coisa, a gente precisa estar seguro do que realmente a gente estudou e chegou preparado, porque na hora da prova é normal bater um nervosismo, é normal ter uma ansiedade, ter uma sensação de que você não estudou o suficiente. Por isso que é necessário a gente realmente ter um bom processo até o dia da prova para poder ter essa segurança, tá? Então, isso a gente precisa trabalhar muito bem durante essas aulas, para que realmente, além de você aprender o conteúdo, você tenha uma forma de ler a prova, né? Eu vou até pegar aqui um slide que eu tenho uma aula só sobre isso, que a gente aprende como ler uma prova de história. Geralmente, não estão mais me ouvindo, pessoal? Nossa, eu falei bastante, você não estava me ouvindo. Agora você está me ouvindo? Não, agora sim. Ah, perdão, então. Eu estava falando um monte de coisa, então deixa eu retomar o que o professor estava falando. O que acontece? Numa prova de história, um processo de estudo, um processo de aprendizado rumo a um concurso, no caso de vocês, um concurso militar, existem algumas questões que a gente precisa trabalhar bem. Por que que acontece? Às vezes vocês estudam, vocês se preparam, mas chega na... Raira? Colocar os nomes? Entendi, Raira. E o que acontece? A gente chega perto da prova, a gente não tem a segurança necessária para realizar a questão. Então, o que a gente precisa ter bem desenvolvido, bem consolidado durante nosso aprendizado? É uma segurança para fazer a prova, uma preparação para fazer a prova. E o que eu vejo que acontece bastante com vários alunos
é uma dificuldade em ler a prova. Ter um entendimento de termos, de conceitos, de palavras, que às vezes você sabe muito bem o que aquelas palavras significam, mas naquela forma de expressar, naquele jeito que foi expressado, naquele jeito que foi colocado na questão, para vocês ainda não destoa, distorce, causa ansiedade, causa nervosismo, por você não entender o termo, apesar de você saber o que aquele termo se refere. Então, é isso que a gente precisa consolidar bem para ter uma boa segurança na hora de ler a prova de história e de outras disciplinas. Mas acho que principalmente história, porque história tem muitos termos, muitos conceitos, muitas palavras que às vezes se refere a alguma coisa que você já sabe o que é, mas não daquele jeito, né? E geralmente a questão vem embalada, né? Como se fosse um papel do presente que embala a questão, e você só precisa desamarrar aquele laço lá que está embalando o papel do presente para você poder ter acesso à resolução da questão. Mas, porque esses termos são um pouco mais difíceis, um pouco menos usuais para a maioria das pessoas, a prova fica um pouco difícil. Então, a gente vai ter dois movimentos nessa aula, que primeiro a gente retomar o que a gente aprendeu nas aulas passadas, né? Porque eu acho importante, por um grande tempo sem a gente ter aula, sem a gente ter tido contato, e também porque essa é uma metodologia que eu sempre uso, de retomar os conceitos trabalhados, que já foi trabalhado, para que realmente venha a ser rememorado por vocês e venha a ser realmente um conhecimento de vocês, não nosso. Tá travando para você, Gabriel? Para todo mundo tá travando? Ou só para Gabriele? Tá travando não, aqui não. Mais alguém tá travando, pessoal? Então acho que não, né? Acho que, Gabriel, pode ser que seja sua internet ou o seu computador. Tenta sair e entrar de novo, igual eu fiz. Ah, até já fez isso já. Mas então é isso. E o segundo movimento é fazer uma aula explicativa de conceitos históricos, conceitos importantes, para ter essa leitura da prova, ter essa facilidade, né? Porque às vezes uma boa leitura da prova, uma boa noção ali na hora de ler, uma boa interpretação mediante esse aprendizado do que significam as palavras, do que se refere aos conceitos, já ajuda você a resolver a prova, né? E então eu acho importante, e eu vou dar essa aula para vocês, tá? Essa aula eu dei, inclusive, num aulão pré-vestibular do ano passado aqui na cidade de Ponta Grossa, justamente por perceber essa dificuldade que os alunos tinham com conceitos, com termos. Geralmente eles sabiam o conteúdo, sabiam as questões ali, mas não conseguiam associar aquelas questões, não conseguiam associar aquele conteúdo aos termos, não conseguiam ligar. É como se fosse aquelas palavras-chave de ligar palavras a conceitos, ligar palavras a ideias, né? Que a gente faz bastante no ensino fundamental, quando é bem criancinha e tal. Ou quando está aprendendo uma língua nova, a gente geralmente associa o que é aquela palavra lá do idioma novo, por exemplo, no inglês, significa, significa em português. Então, por exemplo, o que a palavra que a palavra agora fugiu da minha cabeça. O que a palavra eita, o que a palavra pêncil, por exemplo, de lápis, né? O que ela significa em português? Né? Então, aquela palavra pêncil em inglês tem um significado para o português, significa caneta, lápis, né? Tudo mais. E é a mesma coisa com os conteúdos de história. Por quê? Porque às vezes um termo significam várias coisas que você já sabe na língua de vocês, mas ainda não entenderam naquele termo específico. Beleza, pessoal? Então vamos lá?
Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que queira trazer antes da gente iniciar essa jornada? Não. Não? Então vamos lá, então. Para a gente poder ter um bom panorama, a gente poder avançar nessa aula, antes de eu compartilhar o slide aqui, eu queria pegar de vocês aqui, o que vocês lembram das duas, três primeiras aulas que a gente aprendeu? Alguém lembra? Clic, 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 clic. Eita, vocês estão muito ruins de memória, hein? A gente começou a falar sobre a Idade Média, lembra? Que a Idade Média pode ser considerada o berço da civilização ocidental, do qual a gente faz parte hoje, e tinha algumas características importantes que faziam a Idade Média ser a Idade Média, né? Alguém lembra qual que era uma das características da Idade Média? Vamos lá, pessoal, vamos participar da aula. Vocês são parte integrante do conhecimento, sabe? O aprendizado não é feito só de um professor ou uma pessoa falar e alguém ouvir, né? É feito de maneira participativa. Inclusive, quando vocês falam, mesmo que vocês falem uma coisa um pouco mais errada ou não tão precisa, isso ajuda você a adquirir mais segurança do que você realmente aprendeu ou não. Geralmente a gente fica com medo de falar, medo de escrever, medo de fazer, resolver provas no nosso estudo por ter medo de não saber o suficiente. Mas ao contrário, a gente deve fazer isso, deve se aplicar, falar, errar, até que uma hora a gente fica com uma segurança de um conhecimento bem consolidado dentro da nossa cabeça. Ninguém lembra o que é a Idade Média, o que a gente aprendeu da Idade Média, que era o sistema de produção, era organizado em feudos, com camponeses, a sociedade era dividida, organizada por três estados, geralmente, entre a nobreza, o clero e os camponeses. Os camponeses faziam parte do estrato mais baixo da organização social, da pirâmide social. Eles eram geralmente alguns eram servos, né? Que era diferente de ser escravo. Estão conseguindo retomar, estão conseguindo relembrar, ou ainda está muito vago para vocês? Bora, pessoal, vamos lá. Tá, então eu vou começar a falar alguns nomes aqui para a gente poder ver se alguém, vocês estão só com a câmera desligada e fazendo outra coisa. Vamos lá, então. Ó, então vou chamar o nome aqui. Tiago. Tiago dos Reis. Tá aí, Tiago? O que você lembra do que a gente aprendeu sobre a Idade Média no começo das aulas? Tem alguma coisa que você lembra ainda, não lembra? Fala aí, Tiagão. É... Isso, na verdade não é a Idade das Trevas, né, Tiago? Lembra que uma das primeiras coisas que a gente discutiu sobre a Idade Média é que essa ideia de chamar a Idade Média da Idade das Trevas, sono de 1000 anos, é uma concepção errada, é uma concepção um pouco preconceituosa e é também uma concepção surgida no renascentismo e no iluminismo, porque pela questão religiosa e tudo mais, eles chamavam esse período da Idade Média da das Trevas, mas não quer dizer que era das Trevas, né? Porque se a gente lembra que eu fiz a comparação com vocês ainda, se a gente pegar, por exemplo, aqui o mundo de hoje, século XXI, quantas mortes acontecem, quantas coisas horríveis acontecem feitas pelos homens, e a gente chama o século XXI da Idade das Trevas, ele total da Idade das Trevas? Não, porque tem coisas que avançaram na sociedade, tem coisas que realmente são boas, mas tem coisas muito más ainda, né? Então, a gente chama a Idade Média da Idade das Trevas uma concepção um pouco errada, e se cair na sua prova, isso tá errado, tá?
Então, Idade Média não é a Idade das Trevas e não é o Sono de Mil Anos. É um período histórico, como qualquer outro período, que teve algumas coisas que desenvolveram a civilização ocidental, inclusive, quando eu falo civilização ocidental, estou me referindo ao mundo europeu, a nós, inclusive aqui no Brasil, né? Que a gente é descendente ou fruto de uma miscigenação entre os europeus, africanos, indígenas, né? E então a gente faz parte dessa civilização ocidental. Então, na Idade Média está o berço. Lembre que eu falei para vocês também da questão das universidades que surgiram na Idade Média, a questão de vários avanços tecnológicos, inclusive a prensa de Gutenberg, que revolucionou o mundo inteiro, né? Inclusive a forma que a gente lida hoje com livro, a forma que a gente lida com papel escrito, era um tipo de forma que era na Idade Média, durante todo o mundo, inclusive na Idade Média, para você ter um livro, para você ter acesso a um documento, ele precisava ser copiado à mão por um copista, porque existia a profissão de copista, pessoa que era especialista e se dedicava a vida inteira para copiar documentos, principalmente copiar a Bíblia, né, nos mosteiros. E quando o Gutenberg, um alemão lá, inventa a imprensa dele, esse processo fica muito mais rápido. Porque, pense comigo, hoje, para você copiar algo à mão já é difícil, com tudo que é tecnologia que a gente tem e tudo mais. Imagina numa época que eles copiavam à noite, à luz de velas, às vezes com certa fome, às vezes doente. Então era algo muito complexo, era algo muito difícil, era algo muito trabalhoso. E quando o Gutenberg inventa a imprensa dele lá, que era uma prensa de fazer cópia de documentos, isso aumenta a velocidade de copiar um determinado livro, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia provavelmente demorava anos para ser copiada, né? 1 ano, 2 anos para ser copiada. Um só volume. Agora, com aquela prensa, você podia se publicar, vamos supor que o valor é 50 Bíblias num mês, né? Então era muito mais rápido e com isso facilitou o acesso das pessoas ao conteúdo escrito, ao conteúdo a livros, né, jornais. Inclusive os jornais surgem a partir do século ali 16, 17, devido à imprensa do Gutenberg. Então é algo revolucionário que, se a gente for ser bem preciso na questão de datas, está dentro da Idade Média, né? Tá alocado na Idade Média. E várias outras coisas, eu já falei para vocês, as universidades, né? Por exemplo, a Sorbonne, né? Oxford, são todas do período medieval. Inclusive, elas existem até hoje e são no período medieval. Então, a gente dizer que a Idade das Trevas fica um pouco vago. E se cair na sua prova, está errado, né? Até aí, tudo certo, pessoal? Podemos continuar? Alguém tem alguma dúvida sobre a Idade Média? Alguém tem alguma questão que não lembra? Idade Média foi quando surgiu aquele negócio de feudalismo, né? Essas coisas. Isso, Andressa, isso mesmo. Foi nesse período que surgiu a Idade Média, né? Na verdade, assim, a Idade Média surge com o fim do Império Romano. Lembre que o Império Romano vai cair no ano de 476 depois de Cristo, e aí surge o período medieval, que vai durar até o final do século, fins do século XV, que é do ano 1400 para frente. Lembre também que o feudalismo foi um tipo de organização social que a Europa passou devido a várias invasões de bárbaros, vários perigos, né, de confrontos com esses povos chamados de bárbaros, porque não existia mais um poder centralizador, não existia um poder que centralizava a vida, como o Império Romano, na figura do imperador.
se a gente lembrar do Império Romano, o imperador o César, né? Ele era o cara que detinha todo o poder sobre Roma, ele era o filho de Deus na Terra. Então ele tinha o poder de dominar, de tomar decisões, de castigar, de prender, de mandar o exército. Então ele era um imperador daquela sociedade. Quando, no final do Império Romano, já antes de entrar no período medieval, com várias invasões bárbaras, vários problemas de impostos altos e crises financeiras que Roma estava passando, a sociedade começou a se ruralizar. O que é ruralizar? Aqueles pontos distantes da capital de Roma, no qual, um tempo anterior, era bem ligado à capital, era dependente da capital, começou a se tornar independente e ser um pouco mais autônoma, onde pessoas daquela localidade, os senhores daquela localidade, que eram poderosos daquela região, começaram a governar e começaram a não pagar os impostos como deveriam pagar para a capital, para a coroa romana, e cada vez mais, e daí com a queda do Império Romano, isso foi de maneira mais avassalador. E como os bárbaros invadiram, e foi uma série de troca de poderes, a sociedade não era mais uma sociedade unida em torno da capital romana, as pessoas começaram a se juntar em feudos, que eram realmente fortalezas, nas quais eles poderiam estar seguros dessas invasões, onde teriam um poder militar do senhor daquela terra, e em troca disso, o camponês ele oferecia muito trabalho dele. Ele trabalhava na terra, arava a terra, tinha uma parte daquela plantação, daquele trabalho dele que ele ficava para ele, e uma parte ele entregava para o senhor como pagamento por o senhor ceder a terra para ele. Lembre que é nesse período que surge a situação, o status de servo, que era bem diferente do status de escravo. O escravo ele era propriedade de uma pessoa ou de um estado. A gente falou sobre isso na aula de cidadania, lembra? Que a gente comentou sobre isso, que em cidadania lá, que o escravo não era cidadão, era propriedade do senhor dele e tudo mais, ele podia ser também propriedade do Estado. Quando a gente chega na Idade Média, os escravos, não que desaparecem, mas quase desaparecem, porque muda o status, né? Agora as pessoas começam, os camponeses são servos. O que é ser servo? É fazer parte da sociedade medieval ali do feudalismo, que era baseado em feudos, né, no começo dela, e ele não era mais preso ao senhor, no sentido de ser propriedade de alguém. Ele era preso à terra, não a uma pessoa, não a um estado, não a uma instituição. Ele era preso, sim, à terra. No sentido de que, se ele tivesse uma terra ali dentro daquele feudo do domínio do senhor, e ele quisesse se mudar, ele não poderia vender aquela terra não era dele. A terra ele era preso naquela localidade. Ele podia até sair, mas a terra ficava sob aquele domínio. Então ele não tinha poder sobre a terra, e nesse sentido ele ficava preso à terra mesmo. Mais ou menos isso, tá? E aí, um poder que ganha grande ascendência, que ganha grande domínio no período medieval, que já estava ganhando no final do Império Romano, mas no período medieval realmente que vai tomar conta da Europa e vai ser a grande imperadora da Europa, vamos dizer assim, é a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica assume o poder que ficou vago ali depois que os imperadores morreram, depois que Roma caiu, e a igreja vai promover a evangelização, a educação dos povos, dos bárbaros, dos romanos, e vai conseguir angariar uma boa parte de fiéis de toda a Europa. Tanto que a Europa era considerado como se fosse, boa parte da Europa era considerada como se fosse, em certo período ali da Idade Média, como se fosse a paróquia da igreja. E então, existia uma noção muito forte que você nascia cristão. Se você nascesse num território europeu, você era cristão, você fazia parte da cristandade. Né? Pode aparecer, já entra na outra parte da aula, né, sobre cristandade, que é um termo que
pode confundir vocês, mas não quer dizer nada mais do que dizer que a Europa, boa parte da Europa era cristã na sua origem, desde berço. Então, se você nascesse lá, por exemplo, lá na Alsácia-Lorena, lá na divisa da França com a Alemanha, vamos pensar assim. Num determinado período, se você nascesse naquele lugar, você era cristão desde o começo, desde criança. Você só precisava ser educado, catequizado pela igreja. Mas você já era considerado um servo da igreja. Você precisava servir a igreja, pagar o dízimo para a igreja, devolver o dízimo para a igreja, pagar os impostos que eram devidos naquela sociedade e tal. Porque toda a vida social do período medieval foi organizado em torno da Igreja Católica, dos pressupostos da Igreja Católica: casamento, poder político, a forma de fazer guerra, por exemplo. Para você ter uma ideia, o Papa, o padre, o poder religioso da Igreja Católica naquela época era quem ungia os reis, ungia os senhores, ungia os cavaleiros, ungia os guerreiros, né? Porque toda aquela sociedade vivia em torno da Igreja Católica e era alimentada pela doutrina da Igreja Católica. Tanto que a noção de servo, senhor, nobre, clero, tinha uma questão muito interessante. As pessoas eram consideradas, a sociedade era considerada um corpo. E como corpo, como todo corpo, cada membro tem uma função. Então, por exemplo, a mão tem uma função, minha cabeça tem uma função, minha boca tem outra função, meu ouvido tem outra função. E nesse princípio, se a mão quiser ser a cabeça, e a cabeça quiser ser a mão, vai existir uma desordem social que vai produzir miséria, vai produzir pobreza, vai produzir castigos. Ao contrário, se cada membro quiser e aceitar a sua condição de membro e ser aquele membro que ela nasceu desde criança, a sociedade vai ser ordeira, vai ser harmônica, vai prosperar, vai avançar, vai agradar a Deus. Então pense, nesse sentido existiam os três estados: a nobreza, que é o filho do senhor, o alto clero e os camponeses, né? Então os três estados. E nesse sentido, eles eles eram ensinados desde criança, inclusive todo mundo acreditava nisso, né? Desde o senhor até o camponês. Era uma mentalidade que ia desde o senhor, desde o rei, até o mais baixo escalão da sociedade. Era algo que eles acreditavam de forma convicta, de forma que fazia parte deles aquilo lá. Não era algo manipulado, não era algo desse gênero. Não, eles eram ensinados e todo mundo acreditava naquilo. Que eles faziam parte de um corpo, e uns nasceram para governar, que eram os nobres, outros nasceram para orar, para ensinar, que era o clero, o alto clero, e outros nasceram para trabalhar no campo. E se quem trabalha no campo quisesse governar, e quem governa quisesse trabalhar no campo, a sociedade viraria um caos, viraria uma desordem total. Então, isso causaria um castigo de Deus, ou causaria uma miséria na sociedade. Então, cada pessoa de cada classe deveria aceitar a sua origem, deveria aceitar a sua função naquele corpo social e deveria cumprir até a morte daquele corpo. Então, a sociedade era marcada, essa sociedade que eu estou falando, medieval, era marcada por uma baixa mobilidade social. Né? No caso, o que é isso? O que isso quer dizer, professor? Não entendi o que você falou. Mobilidade social. Vamos fazer uma análise no nosso mundo hoje. Se teu pai é pedreiro, você tem que ser pedreiro para a vida inteira? O que vocês acham? Não ouvi, pode falar. Alô? Não, né? Acho que não. E geralmente a gente não vê muito, né? Tem, mas a gente não vê muito filhos que seguem a profissão do pai. É difícil, né? Não é algo muito normal, assim. Claro que tem vários casos também, mas
não é algo obrigatório, é essa a questão, não é assim que a gente é ensinado hoje. A gente não acredita nisso, a gente acredita que a gente pode crescer, pode ficar rico, não que vai ficar, mas acredita nisso, né? Que a gente pode evoluir, que a gente pode ter uma mobilidade social, que a gente pode nascer numa classe mais baixa, mas a gente pode ascender numa classe mais alta. Então, a nossa sociedade, comparado com a sociedade medieval, tem um índice de mobilidade social muito maior que eles, tá? Então, a sociedade medieval era caracterizada por uma baixa mobilidade social. A pessoa nascia camponesa, ela provavelmente morreria camponesa, exceto se ela entrasse na igreja, no clero, se ela migrasse por esse outro lado. Mas o destino parece que estava cravado desde que você nascia. E isso era aceito por eles, porque eles compreendiam o papel deles na sociedade, tanto como os nobres. Então, era algo que a gente diz, que a gente chama em história mentalidade, que vai do senhor ao mais baixo camponês. Claro que existiam rebeliões, conflitos entre as classes, os camponeses protestavam pela falta de recursos, pelos altos impostos, tudo mais. Mas essa noção perdurou na Europa, né, em alguns lugares, até a Revolução Francesa, para a gente ter uma ideia. Ainda na Revolução Francesa a gente vai ter um rompimento com isso, que depois a gente vai ver. Mas isso perdurou. Pessoal, conseguiram dar uma lembrada sobre a Idade Média? Conseguiram relembrar o que a gente já trabalhou? Lembre que eu mandei o slide para vocês aí, está no material de vocês. Retome os slides, leiam os slides, façam as questões lá que vocês têm. E, e para ir retomando, vá fazendo exercício, senão você vai esquecer. Eu falei que agora, se você vai desligar o computador daqui uma horinha mais ou menos, você vai esquecer. Então, fique estudando e relembrando isso, né? Depois, pessoal, qual que foi o próximo assunto que a gente trabalhou depois da Idade Média? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Qual pergunta, Gabriele? Perdão. Claro que eu vi que você falou aqui. Pode escrever ali, Gabriele. Então, pessoal, vou continuar aqui. Qualquer coisa, vocês param para perguntar. O próximo assunto que a gente trabalhou depois da Idade Média, eu mandei slide para vocês também, foi sobre o período moderno, que é o período que traz uma nova configuração social, um novo arranjo social. Com isso, quero dizer uma nova forma de se enxergar e de viver socialmente. Né? Então, a era moderna, que vai iniciar ali no final do século XV, começo do século XVI, é o período que foi caracterizado por algumas coisas, com alguns acontecimentos, com algumas características que fazem daquele período ser diferente da Idade Média. Tá? Então, uma das primeiras marcas desse período são as grandes navegações. Lembra que eu falei para vocês sobre o filme do Jack Sparrow, lá do Piratas do Caribe? Até pedi para vocês assistirem uns trechos do filme, assistir o filme inteiro, para vocês pegarem o imaginário daquela época. Não os fatos em si, né? Os fatos são romanceados, né? Mas aquele imaginário, aquela noção de monstros do mar, aquela noção de navegar, de se aventurar, de descobrir novos lugares, novas terras, inclusive em busca da fonte da juventude, da cidade do ouro, né? Lembram que eu pedi isso para vocês e todas essas questões estão presentes no filme? Lembram ou não lembram? Ou deslembram? Deslembram lembrando? Sim. Então,
esse período aí é marcado que a gente chama das grandes navegações. É aquele imaginário ali, aquelas imagens, aquela forma de ver o mar, aquela forma de ver a aventura que está presente lá no Piratas do Caribe, é realmente característico do período moderno, tá? Foi um período que as grandes nações europeias ali que tinham se formado, tinham se constituído Estado-nação, tinham centralizado seu poder, virado os reinos fortes, começaram a sair da Europa para ter novas rotas comerciais. A gente precisa lembrar que também, eu falei para vocês nessa aula, mandei no slides também lá, a gente tem uma questão muito interessante ali, que a rota para as Índias lá, para comprar especiarias, tinha sido fechada, e quando era possível passar por elas, era por valores muito altos. Então, por exemplo, os países que queriam comprar especiarias e outros tipos de materiais precisavam pagar um pedágio para ter esses produtos. Ou comprar da Itália, do reino genovês ali que tinha, e depois dos turcos lá, os turcos otomanos, que tomam a Roma Oriental. Vamos abrir um parênteses aqui, que eu sempre repito isso, é bom a gente saber, que às vezes pode cair uma pegadinha para você na prova. Aqui é uma questão assim, a Roma, o Império Romano que caiu no ano de 1400, perdão, o Império Romano que caiu no ano de 476 depois de Cristo, foi o Império Romano do Ocidente. Então pega o mapa mundi lá e divida o mundo lá na tua cabeça em duas esferas. Tem o Oriente e tem o Ocidente. O Oriente vai ficar parte da Rússia, Israel, China, Japão, aquela parte. E o Ocidente, da Itália, Grécia, para cá, né? Portugal, França. Lembra que eu mostrei um mapinha para vocês ainda? A Roma Oriental, o Império Romano Oriental, ou o Império Romano de Constantinopla, ou bizantino, ou Império Bizantino, como preferir, todos esses termos querem se referir à mesma coisa. É por isso que a gente precisa saber. É por isso que eu sempre falo vários termos sobre uma mesma coisa, porque às vezes na prova cai bizantino e você pensa que não é a mesma coisa que você aprendeu. Então, Constantinopla, Império Romano Oriental, Império Bizantino, quer se referir ao Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Oriente continua de pé por mais quase 1000 anos depois que o Império Romano do Ocidente caiu. Então, cuidado com essa questão. O Império Romano Ocidental caiu no século V. O Império Oriental continua de pé. Então, se tiver na tua prova que o Império Romano Oriental continua de pé depois das invasões bárbaras, beleza, tá certo a questão. Tá? Então, fecha o parênteses e vamos voltar para. E os turcos otomanos tinham tomado ali, derrubaram Constantinopla, tomaram Bizâncio, tomaram o Império Romano Oriental ali, e travaram o caminho por terra ou pelo Mediterrâneo que os europeus do Ocidente passavam para ter acesso às especiarias. E aí, os europeus começaram a sair pelo mar e navegar, e foram para a África, contornaram a África, entraram no Oceano Índico, e conseguiram ter uma rota nova para ter acesso às Índias. E isso foi muito importante, porque nesse processo dessas potências europeias da época sair para as grandes navegações, o Brasil, como a gente conhece hoje, surgiu disso, né? Então, é desse período. E o Brasil, vamos lembrar, o Brasil não foi uma descoberta, não foi um acaso. O Dom Pedro I, Pedro Alves Cabral estava indo lá para as Índias, e aí ele teve um desvio de rota, o mar levou ele para o Brasil e tal e tal. Isso é uma fake news, vamos dizer assim, né? Ou é uma forma de maquiar uma verdade histórica por trás disso. Porque, na verdade, eu até comentei com vocês, lembre do Tratado de Tordesilhas. Alguém lembra? Que dividia o mundo em dois pedaços para duas potências. Qual que era, qual que era as duas potências que tinham dividido o mundo?
Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Vamos colocar essa massa cinzenta para trabalhar. Qual que eram as potências que dividiam o mundo? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar um país, vocês falam um outro. Um país era Portugal, o outro era Espanha, isso aí. Isso, Thiago, isso, Gustavo. Então, na época que começou a sair as grandes navegações, as grandes potências da época, as grandes potências que estavam ascendendo e tinham poder, já dormi umas duas vezes, prof. Mas era Espanha. Não, beleza, pessoal. Eu vou até as 9, até perto das 9 ali, tá? Depois a gente repõe essas horas perdidas aí. Era Espanha e Portugal. E esse tratado de Tordesilhas, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu já falei para vocês várias vezes, tá lá no slide, tá lá no material de apoio de vocês. Tá tudo lá, tá? É só para vocês relembrarem, porque a gente ficou muito tempo sem aula. A gente ficou aí quase 2 semanas sem aula, né? Então eu estou retomando para vocês não avançar com algo sem vocês terem algo bem consolidado. Então, o Tratado de Tordesilhas dividia o mundo em dois pedaços, que era o pedaço que a Espanha ia conquistar e o pedaço que Portugal ia conquistar. E hoje a gente olha para Portugal, pensa que é um país pequeno e tudo mais, mas a época, nessa época que eu estou falando para vocês, era uma potência das maiores. Inclusive foi um dos primeiros países, o primeiro país, o primeiro estado-nação, o primeiro reino a sair para as grandes navegações e conquistar. Não foi o primeiro, mas foi um dos mais influentes. Por quê? Porque eles tinham a escola lá de navegação deles que era bem desenvolvida, bem evoluída para a época. Domínio do mapa, astrolábio, bússola. Então, eles tinham uma engenharia de navegação, uma engenharia com o mar que era muito forte. E isso fez eles saírem da frente de todo mundo. Só lembrar, Portugal fica onde? Onde que Portugal fica no mar. Portugal é quase como se fosse uma parte do mar. Deixa eu mostrar um mapa para vocês, só para vocês terem uma noção aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Aqui. Aí. Espera aí. Aí. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui o mapa mundi, aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Compartilhar. Estão vendo, pessoal? Estão conseguindo enxergar? Estão enxergando, gente? Ó, então, Portugal, ele fica aqui, ó. Aqui, bem no mar, bem nessa costa aqui, que a gente chama de mundo ibérico, tá? Outra questão que pode aparecer na prova de vocês, um outro conceito que é interessante a gente lembrar, é mundo ibérico. O que é mundo ibérico? É Portugal e Espanha. Hoje o pessoal chama favela da Europa, mas foram as grandes potências do mundo na época, tá? E Portugal estava na frente da Espanha, inclusive, quando saiu, né? E por quê? Porque primeiro Portugal, qual que foi a vantagem de Portugal e Espanha? E depois França e Inglaterra?
eles se centralizaram o poder muito cedo, tá? Então, na Idade Média, ainda antes da gente virar para a Idade Moderna, eles já tinham centralizado o poder deles na figura de um rei com uma monarquia forte, tá? Isso possibilitou ele tomar decisão rápida e tudo mais, além de eles estarem perto do mar. E aí, Portugal vai ter colônias na África, aqui no Brasil, inclusive, uma colônia em Portugal. Eles vão chegar nas Índias. Então, eles vão viajar o mundo inteiro aqui. E o Tratado de Tordesilhas dividia o mundo assim, ó. Deixa eu pegar outro mapa que é o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Uhum. Aqui. Aqui. Aí. Ó, o Tratado de Tordesilhas, então, aonde a gente está vendo aqui em amarelo, amarelo basicamente amarelo, é onde era da Espanha, tá? Então, a Espanha que tinha os Estados Unidos, bem dizer, ali o México, a América Latina e uma parte do Brasil e tudo mais, que seria da Espanha, vamos dizer assim, né? Lembrando que o Tratado de Tordesilhas data do ano de 1494. 1494. Essa parte roxa aqui e tudo mais pertencia a Portugal. Então, Portugal ficava com a maior parte do bolo, né? É como se eles tivessem um bolo e eles dividissem o bolo. Pense, eles dividiram o mundo como se fosse um bolo e aquele mundo seria deles, para eles conquistarem e explorarem. E o Papa teve que otorgar esse tratado. Então, o Papa vai lá e assina e tal, e aprova. Realmente, agora o mundo inteiro pode ser dividido em dois grandes países, Portugal de um lado e Espanha para o outro. E essas potências vão navegar. Aí, em 1500, o Brasil, entre aspas, descoberto, que já sabia que o Brasil já existia. A boa parte da África também, Portugal já tinha entrado, já tinha estabelecido relações comerciais, já tinha começado a explorar. E a Espanha também, porque a gente precisa lembrar que no ano de 1492, lembra essa data, 1492, o nosso querido Cristóvão Colombo, nosso amigo Cristóvão Colombo, chegou aonde que ele chegou, pessoal? Aonde que Cristóvão Colombo chegou em 1492? Chegou no Paraguai? Chegou no. Chegou aqui em Curitiba? Lá, galera. Chegou Chegou em São Paulo? Salvador? Não, Cristóvão Colombo. No ano de 1492. Isso, Gustavo. Colombo foi América. Cristóvão Colombo chegou onde a gente chama Canadá, Estados Unidos, ali nessa região. Então, Cristóvão Colombo, no ano de 1492, ele chega ali na América, onde é os Estados Unidos hoje, em outras regiões ali também, e ele foi um dos primeiros a pisar, aqui, um dos primeiros europeus a pisar, né? Existe hoje uma discussão que os vikings chegaram antes, tudo mais, mas na tua prova muito dificilmente vai cair isso, né? Existe hoje
um estudo muito desenvolvido hoje, que essa febre pelos vikings, que realmente existem alguns indícios, algumas provas, inclusive, que os vikings estiveram aqui antes dos europeus, dos portugueses e dos espanhóis. Lembrando que Colombo não era espanhol, Colombo foi contratado pela coroa espanhola, porque Colombo era genovês, que é mais perto da Itália ali. Mas enfim, então tem essa questão também, que os vikings estiveram aqui antes, existe lá no Canadá, nos Estados Unidos, naquela região lá, algumas provas, alguns indícios que realmente apontam pelo que os vikings estiveram aqui lá pelo ano 1000, 1100, pelo ano 900, por essa data. Então é muito antes dos portugueses e espanhóis chegarem aqui. Já se tinha uma noção que o mundo aqui para esse lado tinha terra, existia vida aqui. Tanto que a outra parte da aula, que eu falei um pouco ali do Jack Sparrow e tudo mais, mas existia toda uma fabricação de mapas mágicos, mapas semi-mágicos e verdadeiros, que aqui na América, na região da América, aqui no Brasil tal, também numa época na região da África aqui, que o paraíso, o paraíso do Adão e Eva, Jardim do Éden, a fonte da juventude, a árvore da vida eterna, ele estava de maneira física, e isso mesmo que você escutou, de maneira física, como Curitiba, que está aqui do lado de Ponta Grossa, estava aqui na América, por exemplo, tá? Então, eles tinham esse imaginário, eles tinham esse desejo, e tinham, inclusive, escrito em mapa, que aqui para eles iam encontrar nesse mundo novo, eles iam encontrar o jardim perdido, o paraíso perdido, que tinha sido perdido desde que Adão e Eva tinham sido expulsos do jardim do Éden. Imagina que loucura, né? Eles tinham essa noção, e daí tinham a noção de que iam encontrar a fome da juventude, que nunca mais iam morrer, encontrar várias coisas. E para isso eles tinham que enfrentar um mar muito violento, um mar que eles nunca tinham enfrentado, que era um mar cheio de monstros, um mar cheio de dragões. Essas histórias eram muito contadas pelos navegadores. Porque quando eles voltavam para sua terra, para seu país, eles contavam várias histórias para impressionar, para angariar a atenção das pessoas, inclusive os homens angariar a atenção das mulheres, mas contar as grandes aventuras que eles tiveram no mar. Tanto que por isso que eu falei para vocês, reforço aquela ideia do Jack Sparrow lá do Piratas do Caribe, apesar dos fatos serem romanceados, que faz parte de qualquer filme, aquele imaginário é muito presente, é muito real na época da virada da Idade Média para a Idade Moderna. Então é interessante você ir lá, de repente, depois dessa aula, ir lá assistir, procurar, dar uma olhada. Até passei o vídeo, uma parte do vídeo para vocês darem uma olhada, né? Então existia muito isso. Inclusive, tem um filminho que eu mostro para minha filha sempre, que é o Eldorado, que está na Netflix, é um desenho, que mostra isso também, que eles almejavam encontrar lá com o Cortez, depois, um pouco mais tarde, encontrar uma cidade de ouro, o Eldorado, né? Cidade do ouro, onde existia ouro em tudo, que eles teriam uma fonte eterna de ouro. Então existia essa loucura. Inclusive, eles encontraram muito ouro, né? Apesar de, de certa forma, que eles pensavam, foi encontrado muito ouro, e os espanhóis e os portugueses no Brasil, os espanhóis na América Latina ali, que a gente chama que era o Império Inca, o Império Azteca para cima, o Império Azteca mais na região do México ali, o Império Inca mais na região aqui do Peru, Venezuela, Colômbia, essa região aqui. Os espanhóis tiveram mais dominância nessa região, e os portugueses no Brasil, né? E eles encontraram muito ouro, né? Realmente cidades que eram cheias de ouro, cheias de artifício, de pedras preciosas, mas não era igual ao Eldorado da imaginação deles, tá? Outra coisa interessante, que realmente existia um mito, uma profecia, uma imagem, uma concepção nos, nos indígenas ali, principalmente nos indígenas do Império Inca, do Império Azteca, os maias, inclusive, que eles veriam pessoas loiras, brancas,
seriam os deuses dele que viriam conquistar eles, viriam para morar com eles, né? E aí, quando os europeus chegam, existe também essa primeira impressão, que realmente tinham chegado os deuses deles aqui na região que eles moravam. Então, nesse primeiro momento, eles vão ter uma certa simpatia por alguns conquistadores europeus. E isso reforça também a questão de que eu falei para vocês, que provavelmente essa imagem que eles tinham do homem loiro, branco e tal, vinha dos vikings, que eles provavelmente já tinham tido contato aqui na América. Não sei, existem algumas teorias, mas isso não vai cair na tua prova, isso é só para você ter a título de informação sobre os vikings, né? Não vai cair na tua prova. Provavelmente não vai cair, né? Mas é bom você saber. Outra coisa interessante da época moderna, que a gente aprendeu também, a importância da reforma protestante. Lembra que a reforma protestante, conduzida e tendo dado estupim por Martim Lutero, foi uma coisa que transformou o mundo pé para baixo. Porque até então, quem tinha dominância ali na Europa sobre a vida religiosa, sobre a fé das pessoas, era quem? Era a igreja católica, pessoal. O Gustavo já falou que tá dormindo. Todo mundo tá dormindo também? E se eu contar para vocês que eu tô virado desde ontem sem dormir, trabalhando? E tô aí, participando com vocês. Então, pessoal, e Martin Lutero foi o grande personagem da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Foi um período que existiu uma insatisfação, uma profunda crítica à forma que a Igreja Católica cuidava dos assuntos religiosos. E aí, Martin Lutero, que era um padre católico, que pertencia à ordem de Agostinho, uma ordem agostiniana, ele começou a ter acesso à leitura da Bíblia. E ele começa a ler a Bíblia e começa a descobrir coisas que ele, como padre, não sabia, não tinha informação. E aí ele começa a descobrir a verdade de Deus, começa a descobrir o que Deus queria dele, começa a descobrir a doutrina da graça, ou seja, que Deus perdoa o pecador não por lhe pagar indulgência, não por lhe pagar dízimo, não por lhe pagar isso, aquilo, aquele outro, não por lhe comprar relíquias. Não, Deus perdoa o pecador quando ele tem fé e se arrepende e crê em Jesus, né? A partir disso, Deus traz o perdão sobre a pessoa. E isso vai revolucionar a vida dele, porque ele era uma pessoa muito perturbada consigo mesmo. Ele se culpava, ele tinha muita culpa, qualquer coisinha que ele fazia, ele ia fazer o confessionário com o padre dele lá. E ele tinha dia que ele se confessava mais de 5 ou 6 vezes por dia, porque ele era muito aterrorizado pela noção que Deus ia castigar ele a qualquer momento, porque ele tinha uma noção que a justiça de Deus era uma justiça que vingava, que queria punir. E pelo contexto da época, pelo que a igreja, o Papa e a doutrina católica da época se pregava sobre indulgência, que você podia comprar um lugar no céu, que você podia tirar uma pessoa do purgatório pagando uma indulgência, você poderia, se você comprasse uma relíquia lá, que geralmente era forjada, mas, por exemplo, comprar um pedaço da cruz de Jesus, tal, tudo isso, todas essas coisas. Comprasse um óleo que Jesus foi ungido, comprasse um pedaço do pano que Jesus usou. Tudo isso era muito presente na época. Então, você podia comprar as bênçãos de Deus, podia comprar, se você comprasse esses itens, o Papa, a figura de Jesus na Terra, ia abençoar você. Só que isso era uma distorção do que o cristianismo ensinava de verdade. E Martinho Lutero começou a perceber isso, começou a se indignar isso, e no ano de 1517, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega no castelo de Wittenberg, lá, as 95 teses, criticando várias práticas da Igreja Católica. E ele é convidado, e qual que é as práticas que ele criticava? A venda de indulgências, a falta de moralidade, o desprezo pelas escrituras.
e várias coisas, a compra de relíquias como meio de alcançar algum favor divino, tudo isso. Então ele critica. E ele é convidado pelos superiores dele a explicar por que ele tinha feito aquilo, como um padre da Igreja Católica. E eles vai explicar e tal, e quando ele explica, eles pedem para ele se retratar, ou seja, para ele desfalar o que ele tinha falado. Como se isso fosse possível. Mas ele se desculpar do que ele tinha feito. E ele disse que não, ele só vai se retratar, só vai pedir desculpa, só vai falar que aquilo não é verdade se ele for convencido, agora que é o pulo do gato. Se ele for convencido pelas escrituras, ou seja, a Bíblia, e for convencido pela, pela razão, pela ordem racional das coisas. Caso contrário, ele não pode. Olha outro conceito importante. Ele não pode trair a consciência dele. Aí nasce o mundo moderno, né? Nessas afirmações do Lutero, que falava, primeiro, que ele queria examinar as escrituras por si só, então ele não queria ser convencido porque o padre falou. Ele queria que o padre, o papa, mostrasse na Bíblia onde ele estava errado. E se não conseguisse mostrar que estava errado, deveriam se desculpar. A Igreja Católica deveria mudar, tá? Então, primeira coisa, você ter, mediante a leitura, acesso a uma verdade. Segunda coisa, ser convencido pela razão, pelo uso da razão, de argumentos, não pelo uso da autoridade papal, que era muito usado na época. Terceiro, consciência. A palavra consciência aparece aí, no sentido que você tem liberdade de consciência, você tem que brigar, lutar por aquilo que você pensa, por aquilo que você acredita, ou por aquilo que você foi convencido, né, pela razão acreditar. Aí nasce toda uma noção de liberdade de expressão, que você pode expressar que você. Claro que ali começou a nascer, né? Depois se desenvolver melhor. Mas ele começou a nascer essa noção de liberdade de expressão. Então, o mundo moderno ele vai nascer nesses pilares, que primeiro são as grandes navegações, que vão provocar descoberta de novos lugares, novos contatos culturais, onde o homem europeu vai saber que existem outros homens, outros tipos de existência, outros tipos de organização social. Uma reforma religiosa que muda toda a forma de você ver o mundo, você vê as autoridades, você vê você mesmo, você vê as suas próprias ideias. E terceiro, também, a gente precisa lembrar, uma revolução científica, tá? Que a primeira coisa, a gente tem a noção do Copérnico, né? Que ele propõe que a Terra não é o centro do universo, não é o centro, o Sol não roda em torno do Sol, o Sol não roda em torno da Terra, pelo contrário, a Terra orbita o Sol, tal. Então, isso vai descentralizar muitas coisas no homem e vai trazer uma revolução científica profunda, que vai também mudar a forma do homem ver a natureza, do homem enxergar o mundo natural. E aí depois, um tempo depois, o mundo natural vai ser visto como uma fazenda do ser humano para ser explorado de maneira racional para retirar todas as riquezas da natureza para o bem do homem. Essa noção vai trazer hoje que a gente vê hoje, que a gente tem, que são as crises ambientais, as crises climáticas, as crises que o mundo vive. Mas começa na Idade Moderna isso, lá no século XV, XVI, XVII. Beleza, pessoal? Até aí tudo certo? Ou nada certo? Conseguiram relembrar? Conseguiram retomar o assunto? É importante a gente ter bem claro isso, sabe? Porque é um encadeamento de conteúdos, é uma forma de amarrar o conteúdo para vocês não se perderem. É por isso que eu estou retomando isso com vocês, tá? Porque a gente vai avançar a partir de agora, e aí a gente não pode deixar coisas para trás, a gente tem que estar bem fixado.
Tudo isso que eu falei para vocês, já mandei slide, já falei nas outras aulas, foi só uma retomada para que vocês pudessem relembrar e retomar aquilo que vocês já aprenderam, tá? Outra coisa importante nesse processo é a conquista do Brasil, que eu falei para vocês também. Então, primeira coisa, o Brasil não foi uma descoberta, foi uma conquista, tá? Foi algo intencional. Eles vieram aqui para realmente conquistar e ter uma nova colônia. Nesse processo, o Brasil tem algumas fases de colonização, tá? A primeira fase ali, alguns dizem que o Brasil ficou sem projeto nos primeiros 30 anos. Portugal não investiu muito. Mas eu acredito que é o contrário. Portugal já começou desde o começo ali, desde os 1500 ali, né, dos primeiros contatos com os indígenas aqui, o primeiro contato com a terra. Portugal já começou a trazer o seu aparato governamental, enviando pessoas, enviando expedições para dominar e conquistar essa terra para que nenhuma outra nação quisesse invadir o Brasil. Precisamos lembrar que, por exemplo, na segunda metade do século XVI, lá pelo ano 1560 e alguma coisa, os franceses tentam tomar a Baía de Guanabara, ali, que é a região do Rio de Janeiro, para eles, tá? Então, os portugueses começaram desde o começo a tentar povoar e colocar suas estruturas aqui, com seus moradores, seus cidadãos, para que a terra fosse bem protegida e a terra pudesse. Eles não perdessem a terra que eles conquistaram, que é o Brasil, para outras nações. A gente também vai ter para frente uma guerra muito importante que Portugal quase perdeu o Nordeste brasileiro para os holandeses. Uma guerra muito ferrenha. Os holandeses dominaram por 25 anos a região que a gente chamou de Pernambuco, Olinda ali. Então, boa parte do Brasil, por um tempo, pertenceu aos holandeses. E uma parte do Brasil, que é Baía de Guanabara, ali, por alguns poucos anos, ali, não sei se chegou a 5 anos, pertenceu aos franceses, que é uma parte do Rio de Janeiro ali. E essa época era uma época muito disso, como a França e a Espanha tinham tomado tudo, as outras nações começaram a querer também para elas, conquistar terras. E aí elas começaram a tentar tomar terras que já haviam sido conquistadas e terras novas. O Brasil foi uma dessas terras. E por tudo isso, Portugal começou a se precaver e começou a ver uma necessidade de não só explorar, tirar as coisas daqui e levar para a Europa, mas também ter um aparato jurídico, militar, um aparato também administrativo no Brasil, para poder ter controle da sua terra e não perder a sua terra para as outras grandes potências. Então, nesse sentido, vai ter as expedições do Tomé de Souza, as expedições do Marquês lá, que eu passei para vocês, que eles vão descer, vão conquistar e vão fundar cidades, vão fundar São Paulo, vão fundar Rio de Janeiro, vão descendo para mais para o interior do Brasil, cada vez mais, para poder ter dominância e poder ter um projeto de controlar realmente os recursos que eles tinham conquistado. Depois, a gente tem depois da década de 30, ali do ano de 1500, a gente tem também a plantação de um produto muito importante que eles trazem de Cabo Verde, lá da África. Qual que é esse produto? Alguém lembra? Começa com C e termina com A. Isso, cana. Cana de açúcar. Isso mesmo, Gustavo. A partir de 1530, 31 ali, os portugueses, depois eles verem que é uma das colônias deles que tinha o mesmo clima do Brasil, eles começam a trazer esses produtos, esse produto do Brasil, começa a plantar no Brasil. E eles plantam no estilo de plantação plantation. O que é plantation, professor? Ele é uma forma de plantar que é baseada no monopólio uma terra de larga escala, então um latifúndio, grande propriedade, onde você produz só um tipo de cultura alimentícia, no caso.
que no caso era cana. Então eram várias regiões enormes, latifúndios, enormes fazendas que eram dedicadas exclusivamente ao plantio de cana-de-açúcar, que utilizava a mão de obra escrava. Primeiro a mão de obra escrava indígena, lembre disso, os indígenas também foram escravizados. E depois, na sua maior quantidade, os africanos, que eram comprados ou eram roubados ou eram conquistados da África e eram trazidos nos navios negreiros para o Brasil para trabalhar de forma escrava nas plantações de cana-de-açúcar. E outras coisas também, mas principalmente cana-de-açúcar ali no começo. E eles se dedicaram boa parte disso. E isso enriqueceu muito Portugal, porque eles vendiam, comercializavam esses produtos lá na Europa, onde ficava só metrópole. Lembre, o Brasil era colônia e Portugal era metrópole, né? Então, tudo que era produzido aqui ia para lá, não ficava nada para aqui, para o Brasil. No caso, o Brasil nem existia nessa época. O Brasil, a gente chama o Brasil hoje, em retrospectiva, mas o Brasil não era uma nação. O Brasil virou uma nação lá em 1822, né? Até então, o Brasil era uma colônia de Portugal, onde tudo que era produzido aqui era levado para Portugal. As coisas começam a mudar quando as pessoas vêm morar aqui e começam a mudar as cidades. Alguns portugueses começam a ter filhos aqui, começam a crescer aqui e tal. Isso começa a mudar e começa a formar algumas elites locais que vão querer uma certa vida aqui e vão precisar de uma série de estruturas aqui para viver aqui. E aí começa a formar uma sociedade mais complexa. Mas no começo, o Brasil era simplesmente uma colônia de Portugal, onde Portugal explorava para levar os recursos para sua metrópole. Claro que aqui no Brasil existiam várias outras dinâmicas sociais, mas Portugal enxergava o Brasil como uma colônia. Então, lembre disso, o Brasil até 1822 não era um país, era uma colônia de Portugal. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar a aula aqui, pessoal. Eu sei que todo mundo está cansado, vocês não estão participando e às vezes não é bom a gente continuar para não prejudicar o conhecimento de vocês, mas era importante a gente fazer essa retomada, era muito importante a gente retomar isso para que na próxima aula a gente possa avançar, porque na próxima aula já é segunda-feira, então eu quero que vocês estudem, leiam os slides, relembrem, porque a partir de agora o professor vai avançar o conteúdo para a gente chegar até o fim do que a gente programou. Beleza, pessoal? Não tem problema, Gustavo. Vocês já ficaram com alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar? Tem alguma coisa que vocês não estão conseguindo entender? Não, tudo certo? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado pela participação de vocês. Desculpa essa questão da parte técnica. Prometo que na próxima segunda não vai se repetir. E é isso aí. Vamos continuando estudando e vamos chegando mais perto dos nossos objetivos, que é passar no concurso, conquistar sucesso na área profissional, na área estudantil, para que vocês daqui a algum tempo sejam profissionais de excelência. Tá bom? Bom descanso para vocês, pessoal. Até segunda.